E aí, Pronto. partiu? Vamos lá. Boa noite. Vamos embora. Boa, galera. Boa noite, então. Muito bem-vindos mais uma vez ao projeto do meu TCC Tá Onde? Tá o Vivaço em cores aqui no YouTube e no nosso Instagram, meu TCC Tá On. Você já me conhece, eu me chamo Thiago e eu quero te mostrar o caminho para a sua aprovação, desde a escolha do tema até a apresentação e sem depender de orientador, né? Na live especial de hoje, nós vamos debater como a escolha do TCC pode impactar a sua carreira profissional. E na chamadinha de ontem para a live, eu basicamente resumi, né? A grande maioria da galera, sequer imagina que o TCC tem uma aplicação futura. E se essa visão de futuro, eles acabam entregando um trabalho pobre, 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 só para cumprir o tal do requisito na faculdade. Agora, o que pouca gente sabe é que o TCC ele tem uma aplicação futura depois da presença, com um cartão de visitas profissional. De que forma a gente pode fazer esse cartão de visitas profissional? Como o TCC pode abrir portas para o mercado de trabalho? Para responder essas e outras perguntas, está aqui meu parceiro, psicólogo Vitor Guedes, fita em mim. Tudo bem, Vitor? Boa noite, obrigado por aceitar o convite aí do TCC Taon. Muito boa noite, cara. Tô feliz. Primeiro de estar aqui ao vivaço, quinta-feira, 9 horas. Segundo, ver esse projeto acontecer, cara. Fantástico. Já tô feliz por isso. Já tô feliz por isso. E segundo, que nós vamos falar muito que é você que quer crescer, que quer avançar, tem muita coisa legal que você pode fazer com o seu TCC que vai te dar resultado na prática. E é isso que nós vamos discutir hoje. Show de bola. Ô, Vitor, eu aprendi uma coisa com você, fora a ciência, né? Na hora de botar os meninos para dormir, apaga tudo, sai apagando tudo. Minha filha também falou, papai, eu tô comendo. Eu falei, apaga e fica na penumbra. Isso Paga aí. tudo. Ó, e funciona, cara, porque a gente precisa uma hora de sossego e paz. Eu falei, já que ela não vem, a gente faz acontecer. Então apaga tudo, deita e relaxa. Então, você que está vendo essa live aí, ó, compartilha com o seu amigo. Quem sabe não pode ser uma grande oportunidade de ajudar quem está em dúvida em que direção seguir na carreira profissional. Ô Vitor, é o seguinte, a gente sempre pergunta para o convidado como é que foi a sua experiência com o TCC, Uhum. se também fez mestrado, né? Então, você teve duas experiências. E como é que foi a questão de você entrar no ramo da psicologia organizacional e mexer com desenvolvimento de habilidades? Legal, cara. Primeiro que a minha experiência com o TCC lá na faculdade foi muito interessante, né? Porque a primeira coisa que eu vivi foi escolher o tema, né? É difícil escolher o tema, tem hora. É difícil, é complicado, porque você gosta de muita coisa, né? E tem gente que escolhe o tema mais ou menos. Ele quer passar logo, então o que puder escolher é melhor. E aí acabou que eu escolhi na área, primeiro na área educacional, psicologia educacional, que era estudar nas escolas, né? Intervenções. Só que não era a minha melhor forma de estudo, o que eu gostava mais de estudar era empresa. Então eu saí desse tema e mudei de dupla, né? Era dupla na época, depois eu fui para monografia, fui para o TCC sozinho. E aí, cara, aí que deu certo, porque eu fui fazer o que eu realmente queria, que foi um estudo sobre o desenvolvimento dos RHs, né? Dos recursos humanos. Como ajudar um RH a ter uma melhor contratação, um melhor desenho estratégico. E quanto psicólogo, como o psicólogo poderia contribuir. Então era isso, era habilidades versus como melhorar um RH. E foi maravilhoso, cara. Depois, quando se apresenta e vê que tem ali um fundamento, primeiro que me abriu portas, né? Quando eu terminei a entrega do TCC, apresentei, logo depois a gente forma, né? Pelo menos era assim. Então, eu apresentei o TCC para alguns empresários, alguns donos de negócio. Falei, cara, olha o que eu estudei. Isso aqui pode ajudar a sua empresa. Eu quero um trabalho. E aí, vários falaram, bicho, gostei de você, cara. Me conta mais dessa pesquisa aí, porque o TCC é uma pesquisa, né, cara? Bibliográfica, de campo, é uma pesquisa. O que a gente mais precisa no mercado hoje são dados. Então, quando eu apresentei, deu muito certo e logo depois, cara, eu comecei a trabalhar.
E a minha segunda experiência, deixa eu virar para cá, que a internet aqui tá meio caindo, bicho. A minha segunda experiência foi no mestrado. Foi no mestrado, aonde eu pesquisei sobre empregabilidade versus trababilidade. São temas diferentes, né? Como aumentar a empregabilidade das pessoas versus trababilidade, que são os trabalhos que você pode ter na vida, né? Trabalhos como serviços, trabalhos temporários. Então, essa era a ideia do meu TCC. Habilidades versus empregabilidades. Acabei, lancei até um livro depois da minha dissertação. Então, tive uma ótima experiência. É um momento desafiador, mas vale muito a pena. Show. Logo no início do TCC, onde teve uma preocupação de esclarecer o motivo de se fazer o TCC, né? Então, a ideia foi fazer 3 vídeos. O primeiro é explicar o motivo de fazer o TCC. O segundo, que está no forno, é o diferencial do TCC. Por que ele tem certas regras? E essas regras vão tornar o conhecimento mais fidedigno. E o terceiro culminou nessa live da trilogia, que é como o TCC pode te ajudar depois da apresentação. Então, como um portfólio. E aí eu queria te perguntar, como é que a gente pode transformar o nosso TCC em portfólio? Legal. Primeira coisa é escolher temas relevantes, cara. É escolher um tema bem relevante para o cenário que o acadêmico tem vivido, né? Imagine que, dependendo da sua formação, você precisa pensar o seguinte, olha, eu estou num final acadêmico ali, de curso acadêmico, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que pensar num tema relevante. Relevante é aplicável, que seja fácil das pessoas no futuro entenderem. Segunda coisa é quando você consegue extrair do seu TCC pontos que você pode apresentar no futuro para alguém. Então, pensa assim, ó, eu fiz um TCC, eu posso apresentar isso aqui para uma empresa, eu posso apresentar para uma ONG, eu posso apresentar para uma instituição não lucrativa, eu posso apresentar para alguém, porque tem hora que é interessante o TCC, ele tem seus fundamentos, mas fica tão científico, tão de uma maneira muito acadêmica, né, que ele vai ficar mesmo, que você não consegue apresentar para ninguém, não vai ter interesse de ninguém olhar. Então, ele tem que ser científico, tem que ser acadêmico, mas ele pode ter, sempre pensando assim, poxa, se eu fosse apresentar pós-faculdade, quem gostaria de ouvir o meu TCC? Ah, cara, eu acho que pode ser um projeto não governamental, quero apresentar ele como resultado. Então, essa é a primeira coisa, título relevante, assunto relevante. Segundo, eu vou apresentar para quem depois? Eu consigo falar dele depois? Terceiro, isso aqui é a chave. Olha o cenário. O que é o cenário? Cenário é o que está acontecendo no momento, cara. Talvez você está estudando enfermagem e nesse momento tem algumas discussões rolando, né, no último ano aí, os últimos anos, que você gostaria de apresentar, falar mais sobre aquilo, entender cientificamente aquele tema. Isso é um cenário, né? Então, tudo que você puder atrelar o seu cenário atual, vamos lá. Na minha área de psicologia, nós tivemos muitas pesquisas sobre suicídio. Então, para quem quer trabalhar com prevenção, suicídio, parte clínica, fantástico. Para quem está na escola, né, você ter uma estratégia, um estudo aprofundado em algumas áreas escolares, também é importante. Então, a intenção olha o cenário. Não faz É legal fazer o seu TCC de acordo com o que você gosta? Sim, faz o que você gosta olhando o cenário, cara. Porque faz diferença, né? E aí você começa a construção de um portfólio muito legal para apresentar. Pô, show de bola. O que você está falando bateu direitinho com o livro que eu estava lendo hoje à tarde, chama A Arte da Pesquisa, que ele diz que antes de começar a fazer uma pesquisa, você deve pensar em quem vai ler, qual é o leitor, né? Aí você adapta até a linguagem que você vai utilizar. Se é se é uma instituição acadêmica, se é um mercado, uma instituição privada, né? Tem diferença, né? Você falou, lembrei na hora. Porque se eu já penso em temas relevantes, adequado a quem vai estar vendo no futuro, que pode ser que o aluno, o acadêmico, nem sabe quem vai ver. Ele não tem essa noção. Mas ele já pensa, né? Poxa, se eu for apresentar um trabalho para uma empresa, qual a leitura que vai ter, cara? Qual a leitura que esse empresário teria? Se eu fosse apresentar meu TCC para uma escola, poxa, é outra comunidade. O
que eu vou pensar, né? Como que eu vou descrever esse projeto a ponto de alguém ler e falar, caraca, que legal, tem sentido, né? Então faz toda a diferença. E claro, temas relevantes não são temas atuais, são temas importantes que vão trazer um resultado em alguma atmosfera. Exemplo, nós temos TCC focado em estudos da NASA. Eles são importantes, uai. Dentro daquela atmosfera, eles são importantes, né? Eu posso ter um TCC de uma nova tendência, uma tecnologia que está para lançar ainda. É relevante, entende? Então, relevância ele tem impacto em alguma área diretamente? Isso é relevância, né? Beleza. E eu estou pensando aqui, quando você está falando nisso, na seguinte questão. Então, a gente deve começar a construir a carreira profissional já na graduação? Brilhante, cara. Brilhante. O primeiro passo, quando eu formei, eu percebi isso logo depois. Eu falei, você começa a sua carreira lá no primeiro dia da sua faculdade. Pensa comigo, você tem ali um networking com professores, você tem networking na sala de aula, você tem troca de experiência, você tem uma comunidade gigante de alunos que estão permeando por você o tempo todo. Você tem troca de experiência prática mesmo, né, com outros cursos. Então, ali você já começou a sua vida profissional. A diferença para muitos é que você não está atuando, mas a sua vida profissional já começou. Então, todas as conexões, aprendizados, né, network, começou ali. Então, eu sempre prego, né? Eu vou até mostrar uma coisa aqui, Tiagão. Esse aqui é meu novo livro, que eu vou lançar agora, dia 3. Eu lanço em São Paulo, em Belo Horizonte. E eu falo muito sobre isso. O início da carreira começa no momento que você já se deleitou sobre o assunto. Você gosta de enfermagem? Estou meio perdido. Mas você começou a enfermagem? Cara, pensa o seguinte, aqui começa o meu trabalho. Então, vou dar algumas dicas, né, que a gente sabe. Se comprometa na sua faculdade, cara. Tem muita gente que está fazendo graduação, pós o que for, mas não é comprometido com o que faz. Então, ali já mostra que no futuro isso pode ser um problema, né? Utilize sua habilidade oratória. Quer falar melhor? Treina na faculdade, cara. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Ambiente controlado, né? Então, comece sua carreira na graduação. Ótimo. A pessoal que está entrando aí, boa noite. O Lucas Dias, perdão, disse, meu TCC foi sobre vídeo marketing. Olha que legal. Hoje em dia tem uma questão de você associar a tecnologia com a área da saúde, está muito em alta isso também, né? Eu, recentemente, já dei esse exemplo, essa história aqui. Eu dei metodologia da pesquisa para o técnico de enfermagem. Eles, no projeto de pesquisa, eles sugeriram a construção de um aplicativo para avisar que está na hora da mulher repetir um preventivo. Olha só, você tem um período para fazer dependendo do diagnóstico. Eu achei fantástico a ideia. Simples e que pode ajudar tanto mulheres que precisam repetir o preventivo, quanto a unidade básica de saúde, que numa população de 10, 15 mil, 20 mil habitantes, não tem como controlar exatamente a periodicidade de exames de todo mundo da área. Então, bem legal. Eu só queria dar mais um exemplo, Vitor, rapidinho. Uhum. Você falou da graduação esses dias. Eu trabalho em educação permanente no hospital e eu vi 2 alunos, eu não lembro a instituição agora, capacitando os profissionais do hospital a notificar evento adverso, que são eventos que vão causar dano ao paciente devido à assistência à saúde. Eu fiquei pensando, se esses meninos adentrarem nesse tema, eles vão formar profissionais que sabem que é evento adverso, capacitar a sua equipe e evitar que evento adverso aconteça com os pacientes. Vão sair já profissionais já diferenciados do mercado. Seria mais ou menos por esse lado. Verdade, deixa eu só aumentar aqui que agora eu vou ver. É justamente isso, Tiagão. E de fato tem uma coisa assim que Lucas, que falou aí agora, deu um depoimento. Ele hoje faz parte da minha equipe, por exemplo, na área de quê? De vídeo. Então ele faz todo um trabalho aqui comigo, linkado ao que ele estudou, né? E eu conheci Lucas, só para você ter ideia, eu conheci Lucas na faculdade. Para não parecer que o que eu estou falando é balela,
bate-papo, né, motivacional. Eu conheci o Lucas na faculdade, quando eu fui participar do podcast da faculdade dele. E quando ele estava estudando essa parte de audiovisual, né? Eu conversando com ele de, cara, eu gosto muito disso, eu estou estudando e tal. Eu fiz uma proposta para ele, falei, cara, você quer entrar na minha equipe? Eu estou montando um podcast, eu estou montando algumas partes digital e preciso de alguém. E eu acho que você está na área. E ele fez um trabalho comigo ainda terminando o TCC. Né? Então, quando ele fechou o TCC, ele, cara, agora, ó, deu certo, eu experimentei aqui com você várias coisas e hoje nós temos uma parceria e vamos avançar, vamos até abrir negócio junto aí. Então, faz todo sentido, né, cara? Então você experienciou o negócio, né? Com certeza. Teve oportunidade, né? Tá falando e viveu, né? Porque acaba que igual o Lucas, um jovem que brilhante. Quando nós sentamos para ele me mostrar algumas coisas, eu vi que ele gosta daquilo, ele gosta de estudar essa área. Eu falei, então nada melhor do que trazer ele para o meu time. Eu falei, bicho, vamos fazer uma proposta aqui, vai ser assim, assim, assado. E se tudo der certo, você vira meu parceiro de negócio. O que você acha? Então, antes de formar, ele já estava com a gente, entende? Antes de formar, ele já estava atuando. Por isso que a gente tem que ficar atento. Desde o primeiro dia, guarda isso. Primeiro dia da sua faculdade, você não vai saber, mas já começa a pensar no seu profissional, na sua atuação. É verdade. Eu já dou esse exemplo desse livro algumas vezes aqui. Quem conhece já sabe do tal do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Ele diz que um dos pilares para você ter sucesso na vida é o conhecimento especializado. Então, o TCC seria a nossa primeira especialização no assunto, né? Falhou, Tiagão, repete aí para mim. Não, eu digo que tem um autor norte-americano chamado Napoleon Hill, que ele diz que para o segredo do sucesso, ele tem 13 passos. Né? Esse cara entrevistou 25 mil pessoas durante 25 anos para descobrir o hábito de quem teve sucesso. E um dos hábitos das pessoas que tiveram sucesso é o conhecimento especializado. Então, a gente pode dizer que o TCC é a nossa primeira especialização, né, Vitor? É isso aí. É, nosso primeiro, é a porta de entrada, cara. Eu acredito que para você entrar numa porta, você precisa de alguns movimentos, né? Você precisa pegar na maçaneta, abrir e depois empurrar. Tudo que você faz antes é a primeira experiência, pegar a maçaneta, empurrar e abrir. A abertura é o seu TCC, é o que você aprendeu. Porque, de fato, o que você leva de uma experiência de aprendizado numa faculdade? O que você traz? É tudo aquilo que você conseguiu botar em prática, cara. Né? Hoje eu sou também docente há 10 anos, 15 anos. Eu vejo que muito aluno hoje, a minha primeira pergunta quando ele chega é: o que você está fazendo aqui na minha sala de aula, cara? O que você veio fazer aqui? Eu preciso saber. Porque no final disso, o que ele vai levar é experiência, conhecimento, estratégias que ele aprendeu e aplicação. Né? Então, experiência, conhecimento, estratégias e aplicações. Então, na hora dele aplicar, o que vai dar base é aquilo que ele mais estudou, aquele assunto que ele teve mais afinidade. Então, tudo isso faz diferença. Então, a primeira especialização, de fato, ali, né, na prática, porque eu sou muito da prática, é o TCC. Depois que você estudou 5, 4 anos, você para ali quase 6, 8, 10, um ano para aprofundar num tema, né? É verdade, cara. E tem outra questão também. A gente diz que o TCC abre portas para o mercado. E como é que a gente pode, que critérios a gente pode avaliar para dizer que aquela área chama a atenção do mercado? Uhum. Então, um dos pontos que a gente pode começar a perceber primeiro critério, como a gente tinha dito para a escolha do TCC, relevância. Mas quando a gente pensa no critério para mercado, sempre pensa, o mercado, ele é aplicabilidade. O mercado é aplicação. Então, quem fez enfermagem, se eu chego só com a teoria, eu não consigo mostrar um resultado. E quando eu digo teoria, eu preciso mostrar naquele TCC que aquela fundamentação ela tem muito sentido para aquela realidade. Então, eu pesquisei sobre atuações em São Mateus, a cidade que eu estou, ou regional, bibliográfica. Eu preciso mostrar e adequar depois para que isso a pessoa nessa região, aonde ele está, naquele lugar, ele fala, entendi. Então, quer dizer que isso é para mim.
Porque tem hora que a gente tem alguns estudos que são feras, são importantes, mas ele é amplo demais. Então, especifica para onde você vai entregar esse material, para onde você vai entregar o seu trabalho. Tá? A primeira coisa é essa. Segundo critério para a gente entrar no mercado, né? Pensando em mercado, faça uma lista de empresas ou negócios ou ONGs que compartilham daquela ideia. Então, se eu for lá, estou falando de psicologia escolar, organizacional, que é a minha área, psicologia organizacional, e levo esse projeto de psicologia organizacional para uma escola, a chance de dar certo diminui um pouco, porque a escola ela trabalha com uma vertente chamada psicologia escolar. Então, dá certo? Pode até dar, mas eu vou ter que criar todo um mecanismo. Agora, se eu listo as empresas, no meu caso, listo o campo que eu quero atuar, eu pesquiso melhor esse campo, eu vou ter uma linguagem muito melhor. E hoje, como é que pode fazer isso? Simples. Vai no LinkedIn. LinkedIn. Você quer descobrir quem é que você quer no futuro trabalhar? Vai lá no LinkedIn, bota enfermeiro tal, profissional tal, professor, porque o LinkedIn tem uma busca refinada, né? O Instagram também consegue entregar muito isso. Quantos profissionais estão fazendo um trabalho ali no Instagram toda semana? Professores aqui, ó. O trabalho do Thiago, que é professor, que é experiente, que está na enfermagem, e ele está aqui trazendo conteúdo, entende? Então eu consigo filtrar hoje gratuito. LinkedIn, Instagram, Facebook, e-mail. Então, a partir daí, eu começo uma estratégia para apresentação. E aí eu começo a apresentar, então, pensar como apresentar essas ideias, né? Marcar uma reunião. Então, são critérios básicos para você conseguir conectar. Em outras palavras mais simples, tem um ditado na área das consultorias que é vender carne para quem come carne. Faz todo sentido, né, Vender cara? carne para Faz todo sentido. E aí que você falou a questão de sempre prestar atenção no leitor, né? Quem vai consumir o seu trabalho, ser específico e ser a área que você... Verdade, eu não posso fazer um curso na atenção básica e trabalhar no hospital, né? Tem que seguir uma linha, né? Faz sentido. é uma linha, pelo menos, um campo para você atuar. É um campo ali, né? Porque hoje em dia você precisa ter um primeiro impacto mostrando que você sabe um pouco mais dentro de uma determinada área. Porque se eu chegar lá com um conhecimento muito amplo, que é o que o mercado não quer, ele não quer um enfermeiro que sabe de tudo. Ele quer um que sabe de uma parte, que depois vai acrescentar outra, que sabe outra, que sabe outra, e essa pessoa vai desenvolvendo, né? Dependendo da área, é muito difícil até para contratar um cara assim. É muito difícil. Então, olhar o campo, olhar o conhecimento e para quem você vai ofertar essa proposta. Sensacional. Então, galera, o TCC não termina quando acaba, né, Vitor? Jogando uma linguagem do futebol, o jogo não termina quando acaba. Ele continua após, né? Você se nutre de conhecimento e isso pode, então, como você disse, girar a maçaneta do mercado de trabalho e abrir a porta, né? E outra, e a questão da motivação, né? A gente sempre fala de motivação. Por que eu vou fazer o TCC? Tá aí, ó, mais uma maneira de você pensar diferente para te motivar, né? Poxa, eu estou fazendo esse TCC nessa área para esse tipo de público específico, isso pode me abrir portas. Que motivação maior pode ter, né, do que a empregabilidade, né, Vitor? E sem contar uma coisa, Thiago, quando você pesquisa aquilo que você se debruça, que você se declina, você gosta, você já vai despertar uma motivação interna em cima disso. Você já tem uma pré-motivação, né? Segundo, quando eu sei e busco atrair também olhares externos do mercado para isso que eu vou fazer, é mais motivante ainda, né? Para que a gente passe pela turbulência do TCC, né? Porque eu vejo também que tem um momento turbulento, que é desde a escolha do tema, o final de curso, esse indivíduo, esse aluno está cansado, ele está numa fase de querer, ele está naquela dúvida, né? Que eu já fiquei, você também quer. E agora? Formei, estou formando. E agora, cara? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu vou procurar emprego ou vou fazer pós-graduação? Eu vou procurar emprego ou vou fazer mestrado? Né?
Então, eu vejo que tem uma turbulência aí no meio. Por isso que tem que ter uma motivação extra. E motivação aqui não é motivos para a ação, não. Motivação é você dar sentido. Tem que ter sentido. Eu tenho sentido no que eu estou fazendo. Aí gera um caminho melhor. Justamente, é aquele comece pelo porquê, né? Comece pelo porquê, isso aí. Não é porque Comece pelo porquê. só ficar motivado, vai bombar, tal. Pode acontecer, como tem muita turbulência, muita coisa acontecendo, de você ter um desgaste muito grande e tudo aquilo se perder, que você está na reta final, né? Na corrida, chama-se de sprint final, é a hora de acelerar. E nessa hora eu preciso estar bem ancorado para eu saber o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter um sentido melhor. E é um momento também que você está saindo ali para desbravar, né? É um momento de saída para crescer. E esse momento é difícil, né? Você sair daquele formato, eu até brinco, deixei de ser aluno para ser profissional. Então, o TCC tem um grande impulso nesse momento. É verdade, é uma transição difícil, mas se você chegar no mercado de trabalho bem municiado de informação, né, é um diferencial que você disse, né? Um conhecimento especializado faz diferença da empresa, né? Ela não quer é lógico, o generalista também tem o seu valor. A gente tem até uma discussão, né, do generalista, do especialista, mas o conhecimento especializado ele é muito valorizado, sempre foi, né? Muito, muito. Eu até, Tiagão, só permitindo, eu trouxe nesse meu livro Claro. três avaliações sobre perfil profissional, né? A primeira é o generalista, que é muito conhecido. A segunda é especialista e tem um terceiro, cara, chamado nexialista. Então, é a junção desses dois. Nexialista, ele não é nenhum nem outro. Ele é o cara que faz nexo entre as coisas. Ele cria conexão entre tudo. E a história, só para você entender do nexialista, era uma equipe de tripulação lunar que foi fazer uma experiência e tinha o engenheiro, tinha o mecânico, tinha a parte da NASA e tal, e tinha um cara, um jovem de 20 e poucos anos, que esse cara não era formado em nada. Não era formado em nada, mas quando ele estava no meio dessa equipe, ele conseguia fazer nexo em todas as áreas e trazer soluções que os especialistas sozinhos não conseguiam, entende? Então, nesse meu livro eu fui mostrar, eu pesquisei muito sobre isso. Porque é o que está acontecendo, né? Você tem, todos os perfis são valorizados. O generalista, quando sabe de várias frentes, o especialista quando é profundo e o nexialista que faz nexo que ele está permeando entre os dois, né? Então, isso está ligado muito à sua formação, ao seu perfil, ao seu comportamento, né? Isso ajuda muito. Ó, a gente não conversou antes da live, e ele falou outra coisa que eu já tinha visto anteriormente, é muita coincidência. É o seguinte, né? Tem um perfil na área da ciência que o pessoal fala do René Descartes, né? Cartesiano. René Descartes sugeriu do conhecimento de você dividi-lo em várias partes, né? E hoje o paradigma já é holista, né? De você juntar várias partes. Então é justamente o que você falou, né? Quem sabe não pode ser um perfil de profissional, você disse nexialista, né? Um perfil de profissional interessante no mercado, né? Justamente você romper com a fragmentação do conhecimento e tornar ela mais total, né? Holista, né? Pode ser realmente um caminho legal, interessante. Diferente. Então, galera, é o seguinte, motivo não faltou, né? Então, quer dizer, motivos para fazer o TCC tá aí, ó. Uma bela oportunidade para o mercado de trabalho e, além disso, o curso do meu TCC Taon oferece para vocês organização, direcionamento, feedback e comunidade. Então, você não vai ficar perdido hora nenhuma de fazer o seu trabalho. Além de tudo, se bater aquela dúvida, é só recorrer à nossa live aqui, que as ideias voltam ao lugar e você entra nos trilhos, né, Vitor? Vitor, deixa eu te falar o seguinte. Pode falar, querido. Com certeza. E, Tiagão, esclarece também para a gente uma coisa. Quem está fazendo o TCC agora, ele vai começar agora, o seu projeto já ajuda? Dois momentos. Eu vou começar agora, já estou começando. O seu trabalho já ajuda,
ajuda a desenvolver. E para quem está lá antes, tá chegando na fase de escolha de tema, está chegando na fase de escolha de todo o movimento, como é que o seu projeto atua, cara? Como é que essa dinâmica que você está criando atua nesse movimento? Ah, ótimo, cara. Cara, a gente se propõe a ajudar a pessoa a fazer o seu TCC sem depender de orientador. A gente diz isso porque eu penso no orientador de duas formas. Uma daquele cão-guia que carrega o cego, então você não consegue dar um passo sem enxergar nada, que é o que acontece muito. E no orientador como um farol e você um barco trilhando o caminho sozinho, cara. Então, a ideia é você não ficar esperando o orientador responder seu e-mail, não ficar esperando o próximo encontro com o orientador, e para isso a gente conta com um curso que é organizado e dá direcionamento passo a passo, não vai ficar perdido em etapa nenhuma. A ideia é essa, cara. Além disso tudo, tem o diferencial que a gente enfoca de parte psicológica e hoje também, né, na parte do que não é só terminar o TCC como o pessoal imediatista pensa, né? Tem uma outra etapa, um outro ciclo para seguir. Né? Então a nossa ideia é essa, é tornar o aluno mais independente possível, cara. Uhum. Legal, legal. Muito bom. E eu acho que muita gente que está assistindo ou vai assistir essa live depois pode conhecer ou estar na fase do TCC, né? E entender na primeira importância, que eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, cara. Parabéns, é mostrar a importância. Porque por muitos anos o TCC foi banalizado, né? Assim, as pessoas não conseguiam enxergar nele estratégias, não conseguiam enxergar nesse movimento, nessa fase, que ela era importante, né? Lucas está até colocando aqui, ó, conselho, tenha um bom orientador. Então, quando o Thiago fala isso, não ficar preso ao orientador, não é que é para não ter, é que é para você ter mais estratégias. Então, para quem está fazendo TCC, para quem vai fazer ainda, cara, recomendo muito. É um trabalho muito sério, muito legal. Ô Vitor, obrigado, cara. Não, realmente, você falou tudo. Não, a gente não está dizendo para não ter orientador. Agora, a gente quer que você entregue mais do que o orientador te pediu. Surpreenda o seu orientador positivamente. E para fazer isso, você precisa tomar decisões, precisa saber que caminho você vai seguir. E não ficar conduzido como se fosse um cego pelo seu cão-guia. Seria isso. Tá, Lucas? Ah, eu vi anteriormente, o Lucas colocou que tirou 9 com louvor. Parabéns, eu li numa matéria do Infomone que diz que não é só os trabalhos nota 10 que merecem destaque. Então, o dele está aí, né? Muito bem feito. Não tirou 10, mas cativou seu lugar no mercado de trabalho. Parabéns. Eu queria saber da galera aí, a galera que está assistindo a gente, que área está mais ou menos pensando, quem quiser participar seria interessante. Eu só queria perguntar, Vitor, não sei se deu tempo de você checar alguma coisa na área da enfermagem, se tem alguma área que você pode dizer para a gente que está mais quente, que tem mais disponibilidade, que chama mais atenção no mercado. Então, Tiagão, especificamente da enfermagem, eu não cheguei, não está muito nas minhas linhas de pesquisa, mas eu quero trazer outros dados que vão de acordo com essa área. Tá tendo investimentos, cara, grandes, né, no Brasil e no mundo, em novos formatos de prevenção à saúde. Por exemplo, uma grande franquias de cuidado da terceira idade, com casas muito bem especializadas e equipadas, onde precisa de um time de saúde muito bem posicionado. Tá tendo muito investimento em tecnologias voltadas para como o autocuidado, a prevenção, toda essa parte pode ser feita, né? Desde a medicina até a parte do desenvolvimento da saúde. E está tendo uma franquia, só para você ter ideia, teve um investimento em mais ou menos, acho que 200 casas. Eu recebi até um chamado para esse negócio. São 200 casas no Brasil que vão trazer profissionais, enfermeiros, médicos de extrema experiência que deseja aplicar nessas casas um trabalho para pessoas que querem. Porque hoje você tem níveis de pessoas que ele já está numa fase de aposentadoria, né? E esse cara quer ter um cuidado permanente, né? Ele quer estar num ambiente muitas vezes mais seguro, tanto em segurança pessoal e segurança de saúde. Então tá tendo investimentos grandes, cara. Coisas assim que vale a pena a gente ficar de olho. E na área da enfermagem, assim, eu vi que tem muito a ver com a área da saúde, né? Nós vivemos agora
uma mudança através do Covid-19, onde está mexendo, chacoalhando com todas as estruturas organizacionais do mundo, cara. Então, desde saúde até finanças, Covid-19 conseguiu mexer com todo mundo e fez se mexer. Então, essa é a hora que os profissionais precisam ficar muito atentos, né? Porque, assim, o mercado está dando reviravoltas, ele está se reprogramando. E essa é a grande chance de oportunidade, né? Ah, beleza. Assim, eu não sou especialista em mercado igual você, mas eu posso dar o meu pitaco aqui. Claro, deve. Joia. Tem um fenômeno, né, que a população brasileira está vivendo de umas décadas para cá, que chama transição epidemiológica e transição demográfica, né? Então a população está ficando mais velha, o perfil de adoecimento também muda, então passou de doenças agudas para doenças crônicas, então também vem de encontro o que você falou, né? Envelhecimento, então entra a questão do home care, são doenças que têm um curso prolongado, né? Diabetes, hipertensão e outras nesse sentido, doenças crônicas, então pode ser uma boa área essa questão ligada ao envelhecimento, às doenças crônicas, aos cuidados paliativos, tá? Tem que tomar cuidado, que o cuidado paliativo não é só relacionado ao paciente terminal, mas o paciente que está descoberto de alguma outra função do seu organismo. Então, acho que essas áreas aí relacionadas ao envelhecimento, né, a cardio, a nefro, UTI, primeiros socorros também, então são áreas interessantes que sempre vão demandar, né, Vitor? E aí eu não sei se eu estou falando alguma coisa demais, você me corrija, mas a questão de não ser possível substituir a mão de obra também, né? Com certeza. Cada vez mais a gente está falando em humanização, cara. Olha os temas que têm girado no mundo. Humanização do atendimento, humanização nos hospitais, humanização na tecnologia, porque você pode ter uma tecnologia de ponta, mas você tem um humano operando ela, né? E cada vez mais, eu que trabalho em grandes call centers, venda, o que a gente mais treina a pessoa é ser humano para atender o humano, cara, né? Então, esses dias eu dei um treinamento falando sobre isso. Hein? Lembra que você é humano para atender outro ser humano. E na enfermagem, é um trabalho que eu admiro e falo isso com toda a prioridade, porque eu fico olhando como que é uma entrega, né, cara? Durante o meu período de faculdade, eu estudei com algumas pessoas que nós íamos juntos, né, fazer esse estudo e eram técnicos na época. Cara, o pessoal virava à noite, saía de manhã, pegava ônibus, atendia, né? Atendia a noite toda, dando assessoria, dava algo a mais, né? Então isso faz diferença. Então hoje a humanização tem todos os processos. E detalhe, você que é da enfermagem de qualquer área, falando agora para enfermagem, hoje as startups, a tecnologia também engloba a enfermagem, cara. Também engloba. Você tem hoje ideias de aplicativos que vão ajudar, como você disse, no lembrete de algumas ações de prevenção. Você tem também informação, que é conhecimento, o autotoque. Você pode ter aplicativos hoje que vai deixar uma mulher para prevenção do câncer de mama, por exemplo, com várias ideias e dicas para que ela consiga se autocuidar para depois chegar até um atendimento específico. Então, hoje, as startups estão investindo em muita coisa. Não pensa assim, não. Eu sou da área de enfermagem, então meu papel é somente estar no hospital. Talvez não. Talvez tenha alguém que é tão ligado à tecnologia que consiga fazer um entrelaçamento fantástico, né? E hoje o mundo está permitindo isso, né? A gente consegue ver mudanças aí. Vou dar um exemplo fora da enfermagem, só para vocês entenderem que a cadeia de negócios ela tem se mexido. Durante a pandemia, lançou uma coisa chamada PicPay, cara. Uma moeda que pegou tração muito rápido, foi criada no Espírito Santo, e algo que talvez, se fosse outro tempo, não emplacaria. Então, tem muita coisa que pode ser emplacada usando a saúde. Detalhe, hoje, eu atendo redes de academia, a gente tem visto que o tema prevenção, o tema saúde, o tema cuidado, cresceu muito. Né? Porque É verdade. nós passamos por um processo de morte eminente à frente das pessoas muito forte, né? Muito presente. Então chegou a hora que você fala, cara, eu tenho duas escolhas, eu preciso me cuidar, eu vou morrer de alguma maneira, que é certo, mas
com as pandemias acelerou esse processo. Então, fica muito atento nisso, né? São mercados bons para se pensar. Joia, eu só queria complementar quando você disse da humanização, a questão do chamar atenção para o gerenciamento de enfermagem, porque é uma área que você precisa gerenciar serviço, gerenciar equipe, gerenciar paciente, gerenciar suprimento. Então pode ser uma área interessante. A questão da segurança do paciente, né? Embora seja fale segurança do paciente, fica um pouco abstrato, mas vocês com certeza devem ter visto no jornal que o paciente teve a perna operada errado, do lugar errado. Isso acontece com a questão de erro humano. Então, a segurança do paciente evita que o paciente sofra danos ligados à assistência. Isso tem um impacto social, impacto econômico fortíssimo, tá? Legal. E faz sentido. Chegou uma pergunta aqui, mestre. Não sei se você consegue ler aí. Qual a sua opinião sobre o teto salarial e o veto do presidente? Primeiro, mandar um abraço pro Ícaro, meu brotherzaço lá de Vitória. Um grande abraço, querido. Então, essa questão ela é complexa, né? Porque assim, eu entendo que a enfermagem precisou uma pandemia para a gente ser notado, para notarem que a gente existe, que a gente tem importância, né? Somos uma classe numerosa, somos mais de 2 milhões no Brasil, todos os hospitais é a classe profissional mais numerosa, então temos importância, temos peso, e acho que nada mais justo do que pleitearmos um piso salarial que seja justo, né? Então eu torço para que a gente consiga essa vitória e que a gente possa sair valorizado cada vez mais. Saudade, queridão. Boa. Vitor, quiser falar, pô, adorei o papo, querido, foi sensacional, essa questão principalmente de você se atentar para quem vai consumir o seu trabalho, me chamou muita atenção. Eu queria te agradecer demais pelo espaço, por ter aceitado o convite, e está aberto aqui para você falar o que quiser. Boa, Tiagão. Primeiro, sou seu fã, cara. Sucesso, você é fera. Segundo, muito obrigado. Pô, fantástico, eu adoro fazer isso na minha área. E tá vindo muito de encontro, né? Como eu falei, eu vou lançar um livro sobre carreira. Dia 3 agora, quem puder acompanhar, vou estar em Belo Horizonte. Dia 5 estou em São Paulo, então vou fazer um lançamento estruturado, bem legal. E eu acho que é isso, cara. O seu trabalho mostra para que esse jovem ou esse adulto, qual a idade, não importa, comece sua atuação lá na sua graduação e use o TCC, entenda o TCC como uma estratégia para alavancamento do seu crescimento de negócio, né? Seu crescimento profissional. Então, pense bem quando for tomar suas decisões, estudar sobre o TCC, sobre toda a sua gama de conhecimentos aí. E no mais, cara, quero agradecer. Pode me chamar várias vezes. Espero ter colaborado, claro, né? E aí, no próximo, já vou estar liberado, nós vamos sortear um livro também. No próximo, quando tiver a próxima live, vou sortear um livro aqui que eu acredito que vai somar muito com o que você está fazendo e vai ajudar muito. Tá fechado, tá gravado, hein? Gravado. Não vou esquecer não, hein? Pode botar. E a galera, gostei do perfil nexialista aí, pode ser uma questão, um diferencial no mercado, né, Vitor? Ficar atento a isso aí. Verdade. Vamos discutir sobre isso. Show de bola. Galera, obrigado pela presença. Ícaro e os demais aí que nos assistiram nesse período aí. Um grande abraço. Sigam aí o Meu TCC Tá On. Quer deixar o contato aí, Vitão? Maravilha. Primeiro, siga o Meu TCC Tá On. Gostei muito desse nome, tá? Segundo, me segue lá quem puder. victorguedes.pc, de psicólogo. E tem muita coisa legal sobre carreira, estratégia. Hoje mesmo, hoje é o dia do cliente, né, cara? Hoje, dia 15, é o dia do cliente. Então, eu gravei uma série de matérias em jornais e hoje eu fui falar sobre isso, né? Que é muito legal falar sobre o cliente, mas o atendimento é péssimo. Então, lá no meu Instagram, eu fui dar várias dicas de como melhorar o atendimento, porque a gente pensa que o atendimento é somente quando eu tenho um negócio. Não, se é enfermeiro, o seu atendimento ao cliente também tem que ser bom. Se é o psicólogo, o seu atendimento ao cliente também tem que ser legal.
Então lá eu fui discutir várias coisas muito bacanas aí que vai ajudar. Vai ajudar, principalmente ter uma área grande aí da enfermagem em relação a empreendedorismo ligado aí à questão privada mesmo, principalmente a estomaterapia, falamos isso semana passada. Então pode ser interessante também de você melhorar o atendimento ao seu cliente na área privada, é fundamental. Legal. Vitor, falou e disse, querido. Obrigado, tá? Obrigado, galera aí, boa noite. Até a próxima para a gente ver o livro. Sucesso para você também. Grande abraço. Valeu.